Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre progressões aritméticas. Progressão aritmética é toda a sequência de números na qual o termo a partir do segundo é a soma do anterior a uma constante. O que quer dizer isso aqui? Vamos olhar aqui, vamos pegar três exemplos de classificação de uma PA. O que diz aqui, a soma do anterior a uma constante. Como é que eu faço? Quanto eu tenho que somar nesse 1 para ele chegar ao 5? Eu tenho que somar mais 4. Se eu somar novamente mais 4, eu tenho 9. E se eu somar novamente mais 4, eu tenho 13. Então, esta sequência, ela está organizada de tal forma que sempre ela vai ser somada a mais 4. Então, se eu for somar mais 4 aqui, eu chego ao próximo termo. E se eu for fazendo isso? Ela é uma PA infinita, porque ela tem reticências aqui, ela continua, a gente não sabe quantos termos ela tem, e ela é chamada de crescente. Por que crescente? Porque estamos somando um número e ela está indo cada vez maior. Se a gente for olhar essa aqui de baixo, ela também está sendo somada. Só que ela está sendo somada a um número, para chegar nesse aqui, mais o menos 3. Eu estou somando menos 3 nessa sequência. Se eu somar menos 3 aqui, eu vou ter o 6. Se eu somar o menos 3 aqui, eu vou ter o 3. E se eu continuar fazendo isso, eu vou ter o 0. E ela é uma PA decrescente. Decrescente. Perfeito? Agora e essa aqui? O que eu estou somando aqui? Estou somando nada. E se eu estou somando nada, também é uma soma. Então aqui eu estou somando mais 0. Aqui, mais 0. E aí nós vamos indo. Vamos indo nesta ideia de somar mais 0. Isso se chama de uma PA constante. Perfeito? Então agora vamos ver as propriedades que a PA tem. Quais são elas? Primeira propriedade. Uma PA finita. O que quer dizer finita? Ela tem fim. O número de termos dela é um número que a gente consegue contar, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aqui tem 10 termos. A soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. O que quer dizer isso? Pelo amor de Deus, que palavreado feio, né? É que se eu somar esse com esse, 29 mais 2 é 31. Se eu vim aqui somar este com este, também dá 31. Se eu somar este com este, também dá 31. E for fazendo isto, eu vou ter sempre a mesma soma. Nesse caso aqui, 31. Isso muda conforme a PA. Segunda propriedade. 3 termos consecutivos numa PA tem o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois. O que quer dizer isso? Meu pai do céu. Vamos lá. 3 termos consecutivos. Eu somar este e este. Então, a média vai ser 2 mais 8 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá o termo central 5. Se eu fizer isso em qualquer parte da PA, isto vai ser verdadeiro. Aqui, Vamos lá então. Qual é a média? 20 mais 26 dividido por 2. Isso dá 46 dividido por 2, 23. Terceira propriedade é uma PA finita com números de termos ímpares. O termo central será igual à média aritmética do primeiro com o último termo. Então essa PA aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. É ímpar. Se eu vim aqui somar esses dois termos aqui, então eu estou somando 2 mais 26, e a média dividido por 2, então isso aqui vai ser 28 dividido por 2,
Isso aqui vai ser 14. O 14 é a metade. Esse termo aqui divide a PA em duas partes iguais. Reparem que aqui a gente tem 4 termos. E aqui desse outro lado também temos 4 termos. Perfeito? Vamos em frente então. Fórmula geral do termo da PA. Vamos aplicar a definição que tem. O A1 é o nosso próprio A1. O nosso A2, quem vai ser o A2? Vai ser o A1 mais a razão. Para passar daqui para cá, a gente tem que somar alguma coisa que a gente chama de razão. Quem vai ser o nosso A3? Deixa eu pensar aqui do ladinho. Ó. O A3 vai ser o A2 mais a razão. Mas a gente sabe quem é o A2. A gente sabe quem é esse cara aqui. Ó. O A2 é o A1 mais razão. Então a gente tem aqui, para essa situação, outra razão. Ó. Tinha essa razão aqui. Então o A3 vai ser quem? O A1 mais 2 vezes a razão. O A3 vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. E se nós formos pensar agora no A4, quem que vai ser o A4? Vai ser o A3 mais razão. Então, se nós for fazer o A3 mais razão, nós vamos chegar fazendo essas substituições todas, sendo o A1 mais 3 razão. Aqui a gente chega a um padrão. Que padrão é esse? Reparem aqui, ó. Este e este aqui. Perfeito? Ó, qual é a diferença entre eles? 1. Esse aqui vai ser o nosso AN. Então, A1 mais... Como é que eu faço 3... Ou melhor, como é que eu faço o 4 virar 3? Vai ser o número que eu quero aqui embaixo, menos 1, vezes a razão. Esta aqui é a fórmula do termo geral da nossa PA. Então aqui está a nossa fórmula. Peguei uma das PAs que a gente já trabalhou. Essa PA aqui ela tem 2, 4, 6, 8, 9 termos. Ela tem o seu primeiro termo sendo o 2. Concordam aqui? Ó, 2. E eu sei que a nossa razão... Quem é que vai ser a nossa razão? A razão é a diferença entre esses dois termos aqui. Nesse caso é 3. Vamos dizer que a gente não soubesse, não tivesse escrito tudo isso e quisesse saber esse termo aqui. Ó. Então, quem é ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quisesse saber N7. Vamos aplicar na fórmula. Ó. Quem vai ser o sétimo termo, sabendo que o A1 é 2, o número de termos que eu quero é 7 menos 1, e a razão que nós temos 3. O A7 vai ser quem? 2 mais 7 menos 1, 6 vezes 3. Primeiro faz a multiplicação, pessoal. Então vai ser 2, 6 vezes 3, 18. E o A7 vai ser 20. Tá aqui, ó. Ah, eu quero saber como é que eu vou interpolar termos aqui no meio. O que é interpolar? Quantos números eu vou colocar sabendo que eu tenho... Vamos pegar uma folhinha nova. Eu preciso de 9 termos, sabendo que o primeiro termo é 2, que o último termo, o AN, é 26. Eu preciso saber a razão. Perfeito? Vamos para a nossa fórmula. AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos lá, vamos substituir aqui. 26, o A1 é 2, mais 9 menos 1 vezes a razão que eu não sei. 26, eu pego esse 2 e coloco para o outro lado com o sinal contrário, nesse caso vai ser menos 2, e vou diminuir aqui, fica 8R. 26 menos 2, 24, igual a 8R. Esse 8 está multiplicando, passa para cá, dividindo, vai ser aqui,
R vai ser igual a 24 por 8, que é 3. Então, a razão para nós interpolarmos 9 termos, tendo 2 como início e 26 no final, a razão é 3. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!